O que aconteceria se eu te dissesse que, desde o dia em que esse gato chegou à sua vida, nada tem sido por acaso? Que esses olhos que parecem atravessar você não veem apenas o seu mundo, mas também a sua alma. Imagine por um instante que o seu gato não é simplesmente um animal de estimação fofo ou independente, mas um guardião espiritual silencioso, designado especificamente para você em um momento crítico da história humana. Um protetor que conhece as suas sombras, que reconhece seus medos e que, mesmo assim, permanece ao seu lado como se entendesse algo que você ainda não compreende totalmente. Agora pense nisso. Depois de décadas investigando o que oficialmente não existe, depois de percorrer cada canto do planeta em busca de respostas que a ciência convencional se recusa a dar, eu cheguei a uma conclusão que mudou completamente a minha maneira de ver a realidade. Eu disse que, quando chegasse o tempo da grande transformação, milhões de pessoas receberiam ajudantes espirituais disfarçados de animais domésticos. Ajudantes que absorveriam cargas emocionais invisíveis que acompanhariam a humanidade em sua transição mais desafiadora. E se cada pessoa que hoje vive com um gato for, sem saber, a prova viva dessa revelação, cumprindo-se passo a passo, exatamente como foi anunciada, fique mais um momento comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar por completo a maneira como vê essa criatura silenciosa, intuitiva, quase mística, que talvez neste exato momento te observa de algum canto. Nada é casual, nada é acidental, tudo está conectado. E antes de continuar, eu te convido a apoiar esta mensagem clicando em gostei, inscrevendo-se no canal e compartilhando este vídeo com mais alguém. Você ajudará para que mais pessoas descubram esta verdade e, sobretudo, se certifica de não perder o que vem a seguir, porque eu te prometo, você vai querer ficar até ao final. Tudo começou há muitos anos, numa tarde que parecia comum, mas que acabaria sendo o ponto de partida de uma investigação que me levaria por caminhos inesperados. Eu estava no Egito em uma das minhas tantas visitas àquela terra que guarda mais segredos do que a humanidade está preparada para conhecer. Eu me encontrava em Luxor, sentado em uma pequena cafeteria perto do templo de Karnak, revisando anotações das minhas investigações sobre fenómenos inexplicáveis, quando um ancião se sentou à minha frente sem pedir permissão. Tinha a pele curtida pelo sol do deserto e olhos que pareciam conter milénios de sabedoria. Sem se apresentar, sem explicar quem era nem de onde vinha, ele me disse algo que naquele momento me pareceu absurdo, mas que com o tempo se revelaria uma das chaves mais importantes de tudo o que eu investiguei. Os gatos, disse em um espanhol surpreendentemente fluente, não são aquilo que você pensa, são os últimos guardiões de um conhecimento que a humanidade esqueceu há milhares de anos. Quando o mundo entrar em sua noite mais escura, eles serão enviados em massa para sustentar as almas que devem despertar. Você escreverá sobre isso, mas não agora. Agora você não entenderia. Ele se levantou e desapareceu entre a multidão de turistas como se nunca tivesse existido. Tentei segui-lo, procurá-lo, mas foi como se tivesse se evaporado no ar quente do deserto. Durante anos, guardei aquelas palavras em um canto da minha mente, sem saber o que fazer com elas. Eu as descartei como o delírio de um velho excêntrico, mais uma das tantas histórias estranhas que alguém encontra quando viaja pelo mundo em busca do que não pode ser explicado. Mas o universo, eu aprendi, tem sua própria maneira de nos lembrar das coisas importantes, e as palavras daquele ancião começaram a ganhar sentido da forma mais inesperada. Passei a notar um padrão. Em cada lugar que eu visitava, em cada investigação que realizava, os gatos apareciam, não de maneira casual, mas com uma precisão que desafiava qualquer explicação racional. Estive em uma aldeia remota no Peru, investigando aparições luminosas no céu, e a única casa onde encontrei respostas tinha 7 gatos que me observavam enquanto o dono me revelava informações cruciais. Viajei ao Japão para investigar um caso de suposta telepatia, e a mulher que possuía essa capacidade vivia rodeada de gatos que, segundo ela, amplificavam suas habilidades. Fui à Espanha, a um pequeno povoado de Castela,
onde se reportavam fenômenos de premonição, e descobri que todas as pessoas envolvidas compartilhavam algo em comum. Todas tinham gatos que haviam chegado às suas vidas de maneiras inexplicáveis. A coincidência deixou de ser coincidência quando os números se tornaram impossíveis de ignorar. Comecei a manter um registro meticuloso. Das mais de 300 pessoas com capacidades extraordinárias que entrevistei ao longo da minha carreira, mais de 80% viviam com gatos. Não cães, não pássaros, não qualquer outro animal de estimação, gatos. E quando eu perguntava como esses gatos haviam chegado às suas vidas, as histórias eram surpreendentemente parecidas. O gato apareceu justo quando eu mais precisava. O gato me encontrou, eu não o procurei. O gato chegou no mesmo dia em que a minha vida mudou para sempre. Essas não eram respostas preparadas nem coincidências estatísticas. Eu estava diante de algo que merecia uma investigação séria, profunda, sem preconceitos. E assim começou o que considero um dos trabalhos mais importantes da minha vida, embora talvez também o mais difícil de explicar para aqueles que só acreditam no que podem tocar com as mãos. Decidi voltar ao Egito, ao lugar onde tudo havia começado. Se os gatos tinham um significado espiritual mais profundo do que a sociedade moderna lhes atribui, o Egito era o lugar lógico para iniciar a busca. Afinal, nenhuma outra civilização na história da humanidade havia elevado os gatos à categoria de divindades. Os antigos egípcios não apenas veneravam os gatos, eles os consideravam manifestações diretas do divino. A deusa Bastet, representada com cabeça de gata, era uma das divindades mais importantes do panteão egípcio. Protegia o lar, a fertilidade e era considerada a guardiã do mundo espiritual contra as forças obscuras. Mas o que descobri naquela investigação foi muito além do que qualquer livro de história convencional poderia revelar. Nos arquivos privados de um museu que prefiro não mencionar, tive acesso a papiros que nunca foram mostrados ao público. Documentos que datam de mais de 4.000 anos e que descrevem os gatos não como simples animais sagrados, mas como entidades interdimensionais que escolheram manifestar-se em forma felina para cumprir uma missão específica na Terra. Segundo estes textos antigos, os gatos foram enviados a partir do que os egípcios chamavam de Duat, o mundo invisível que existe em paralelo ao nosso, para servir como pontes entre as dimensões. Sua função era dupla. Por um lado, proteger os humanos de entidades negativas que habitam planos que não podemos perceber com nossos sentidos comuns. Por outro, facilitar a conexão entre a alma humana e sua origem divina, especialmente em momentos de crise ou transformação espiritual. Os sacerdotes egípcios sabiam disso. Por isso, os gatos eram tratados com reverência absoluta. Matar um gato, mesmo acidentalmente, era punido com a morte. Não era superstição primitiva, era o reconhecimento de uma verdade que a civilização moderna esqueceu completamente. Quando um gato morria, toda a família raspava as sobrancelhas em sinal de luto. Os gatos eram mumificados com o mesmo cuidado que os faraós, porque se entendia que o seu papel era tão importante quanto o de qualquer governante humano. Mas aqui vem o realmente fascinante. Os textos que encontrei falavam de um tempo futuro em que os gatos seriam enviados em massa à Terra. Um tempo de grande escuridão espiritual em que a humanidade teria esquecido sua verdadeira natureza, em que a desconexão da alma seria tão profunda que seria necessária uma intervenção especial. Os sacerdotes escreveram que, nesse tempo, os gatos já não seriam venerados como deuses, mas tratados como simples animais de estimação. Entretanto, continuariam cumprindo sua missão sagrada, trabalhando em silêncio, sem reconhecimento, porque o seu amor pela humanidade transcende a necessidade de serem adorados ou compreendidos. Quando li essas palavras, senti um arrepio percorrer-me nas costas. Eu estava lendo uma profecia de 4.000 anos que descrevia exatamente o mundo em que vivemos hoje. Um mundo onde os gatos estão em toda parte, em milhões de lares ao redor do planeta, tratados como animais de estimação, mas cumprindo uma função que a maioria de seus donos nem sequer suspeita. Minha investigação me levou então a buscar confirmação em outras tradições espirituais
e o que encontrei foi esmagador. Em praticamente todas as culturas antigas do mundo, os gatos ocupam um lugar especial que vai muito além de sua utilidade prática como caçadores de ratos. Na tradição celta, os gatos eram considerados guardiões do outro mundo, capazes de ver espíritos e proteger seus donos de influências malignas. Os druidas acreditavam que os gatos podiam caminhar entre os mundos e que seu ronronar era, na verdade, um canto sagrado que abria portais para dimensões superiores. Na tradição nórdica, a deusa Freia, associada ao amor, à fertilidade e à magia, viajava em uma carruagem puxada por gatos. Os vikings consideravam que ter um gato em casa era uma bênção direta dos deuses e que esses animais tinham o poder de prever o futuro e proteger contra maldições. No Japão, a figura do Maneki-neko, o gato da sorte com a pata levantada, tem raízes muito mais profundas do que a versão turística sugere. Textos os antigos japoneses falam dos bakeneko, gatos espirituais que adquirem poderes sobrenaturais com a idade e que podem proteger ou castigar os humanos conforme o seu comportamento. Na China, os gatos eram considerados guardiões dos pergaminhos sagrados e se acreditava que podiam absorver energias negativas do ambiente, protegendo os lares de influências malévolas. Na tradição islâmica, o profeta Maomé tinha uma gata chamada Mueza, a quem amava profundamente. Segundo a lenda, quando Mueza adormeceu sobre a manga de sua túnica, enquanto ele devia ir orar, Maomé preferiu cortar a manga a incomodar o sono da gata. Este gesto de respeito por um animal aparentemente comum revela um conhecimento mais profundo sobre a natureza desses seres. Na tradição hindu, os gatos estão associados à deusa Shashti, protetora das crianças e da fertilidade. Acredita-se que os gatos possam ver as entidades astrais que ameaçam os recém-nascidos e protegê-los durante os seus primeiros anos de vida, quando a alma está mais vulnerável às influências externas. Nas tradições xamânicas da América do Sul, as onças, os primos selvagens dos gatos domésticos, são consideradas guardiãs do mundo espiritual. Os xamãs falam de como o espírito da onça os guia em suas viagens astrais e muitos acreditam que os gatos domésticos compartilham essa capacidade de servir como guias entre mundos, ainda que em uma escala mais íntima e pessoal. A consistência dessas crenças ao longo de culturas que nunca tiveram contato entre si é significativa demais para ser descartada como mera coincidência. Estamos falando de civilizações separadas por oceanos, montanhas e milhares de anos de história, todas chegando de forma independente a conclusões semelhantes sobre a natureza espiritual dos gatos. Isso sugere que estão descrevendo algo real, algo que existe para além das construções culturais, algo que a humanidade antiga conseguia perceber com clareza, mas que nós esquecemos. Minha investigação tomou um rumo inesperado quando comecei a entrevistar pessoas que haviam tido experiências extraordinárias com seus gatos. Não me refiro às típicas histórias de animais carinhosos ou inteligentes. Falo de experiências que desafiam toda a explicação racional, eventos que só podem ser entendidos se aceitarmos que os gatos são muito mais do que aparentam. A primeira história que quero compartilhar é a de Carmen, uma mulher de Sevilha que conheci durante uma conferência sobre fenómenos inexplicáveis. Carmen havia perdido o marido em um acidente de trânsito 2 anos antes e, desde então, caíra em uma depressão tão profunda que havia considerado tirar a própria vida em múltiplas ocasiões. Numa noite, quando a dor se tornara insuportável, Carmen estava sentada na cozinha com um frasco de comprimidos na mão, decidida a pôr fim ao seu sofrimento. O que aconteceu então mudou sua vida para sempre. Ela ouviu um miado desesperado à sua porta. Quando a abriu, encontrou um gato preto encharcado de chuva, olhando para ela com olhos que, segundo suas palavras, pareciam humanos. O gato entrou sem esperar convite e subiu diretamente ao seu colo. Carmen descreve que, no momento em que sentiu o ronronar daquele animal desconhecido vibrar contra seu peito, algo se quebrou dentro dela. Começou a chorar, não de desespero, mas de alívio, e o desejo de morrer simplesmente se evaporou. O gato ficou com ela a noite inteira, ronronando sem parar,
como se soubesse exatamente do que ela precisava. Carmen chamou o gato de Anjo, porque estava convencida de que era exatamente isso que ele era, um anjo disfarçado de gato, enviado no momento preciso para salvá-la de si mesma. O mais extraordinário veio depois. Carmen tentou encontrar o dono de Anjo, colocou anúncios, perguntou aos vizinhos, até levou o gato ao veterinário para ver se tinha microchip. Nada. Anjo parecia ter surgido do nada. E aqui vem o realmente inexplicável. Anjo desapareceu exatamente um ano depois de sua chegada, no mesmo dia em que Carmen finalmente sentiu que havia-se curado de sua perda. Ele saiu pela porta uma manhã e nunca mais voltou. Carmen o procurou durante semanas, mas era como se tivesse se desintegrado no ar, como se sua missão tivesse terminado e já não houvesse razão para ficar. Quando Carmen me contou essa história, seus olhos brilhavam com uma certeza que ia além da fé cega. Ela sabia o que tinha vivido e eu, depois de tantos anos investigando o inexplicável, também sabia. A história de Fernando, um engenheiro de Barcelona, é igualmente reveladora. Fernando era o tipo de pessoa que jamais acreditaria em nada relacionado ao espiritual ou sobrenatural. Um homem de ciência, de dados, de evidência empírica. Para ele, os gatos eram simplesmente animais domésticos que haviam evoluído para se aproveitar dos humanos, nada mais. Tudo mudou quando sua filha de 8 anos adoeceu de leucemia. Durante os meses mais sombrios do tratamento, quando os médicos já haviam perdido a esperança e a família se preparava para o pior, um gato de rua começou a aparecer na janela do quarto do hospital todos os dias, sem falhar. Aquele gato tigrado sentava-se no parapeito e olhava para dentro, para a cama onde a menina lutava por sua vida. Os enfermeiros tentaram espantá-lo várias vezes, mas ele sempre voltava. Finalmente, uma das enfermeiras mais experientes, uma mulher de origem mexicana que conhecia as velhas tradições, convenceu a equipa a deixar o gato entrar. É um curador, disse. Já vi isso antes. Deixa-me fazer o trabalho dele. O gato subiu na cama da menina e se enroscou ao lado dela, ronronando suavemente. Fernando lembra que sua filha, que há dias não sorria, mal respondia a estímulos, abriu os olhos e, pela primeira vez em semanas, pareceu verdadeiramente presente. Acariciou o gato com a mão fraca e sussurrou seu nome, Lua. Não era um nome que ninguém tivesse dado, era como se a menina simplesmente soubesse. Contra todo prognóstico médico, a menina começou a melhorar a partir daquele dia. Os médicos chamaram de remissão espontânea, um fenómeno raro, mas documentado, que a ciência não consegue explicar completamente. Fernando já não acredita que tenha sido coincidência. Quando sua filha recebeu alta, Lua desapareceu do hospital e nunca mais foi vista. Mas a família adotou 2 gatos que apareceram misteriosamente em seu jardim semanas depois, como se o universo certificasse de que a menina jamais ficasse sem proteção felina. Hoje, anos depois, Fernando já não é o cético que costumava ser. Eu já vi demais, disse-me durante nossa entrevista. Os gatos são algo mais. Não sei exatamente o quê, mas são algo mais. Essas histórias se repetem com variações ao longo de todo o mundo. Na Argentina, conheci uma psicóloga que trabalha com pacientes terminais e que observou como os gatos parecem saber quando alguém está prestes a morrer, ficando perto deles em suas últimas horas, como se os acompanhassem na passagem. No México, entrevistei uma família cujo gato os acordou no meio da noite, miando freneticamente minutos antes de um terremoto que destruiu o bairro, mas os encontrou já na rua, em segurança. No Chile, uma mulher me contou como seu gato se interpunha fisicamente entre ela e o marido agressivo sempre que a violência estava prestes a escalar, como se soubesse exatamente quando ela estava em perigo. Em cada caso, o padrão é o mesmo. Os gatos aparecem quando são mais necessários. Agem de maneiras que vão muito além do comportamento animal normal e, muitas vezes, desaparecem quando sua missão está completa. Não são animais de estimação no sentido convencional da palavra. São guardiões, protetores, curadores, que escolheram essa forma para poder cumprir seu propósito sem serem detectados por uma humanidade que esqueceu como ver o invisível.
Minha investigação me levou inevitavelmente ao campo da ciência, onde busquei explicações que pudessem complementar ou ao menos contextualizar o que eu estava descobrindo. E aqui encontrei confirmações que jamais esperaria. A doutora Helena Vasques, uma neurobióloga espanhola com quem mantive longas conversas, dedicou grande parte de sua carreira a estudar os efeitos fisiológicos da presença felina nos humanos. Suas descobertas são fascinantes. O ronronar dos gatos, explicou ela, é produzido numa frequência entre 25 e 50 Hz. Essa frequência específica não é casual, corresponde exatamente ao intervalo de frequências que a ciência identificou como ótimo para a regeneração de tecidos, redução de inflamação e promoção da densidade óssea. Os gatos literalmente produzem uma vibração curadora cada vez que ronronam. Mas há mais. A doutora Vasques descobriu que o campo eletromagnético produzido por um gato ronronando afeta diretamente o sistema nervoso dos humanos próximos. A frequência cardíaca se estabiliza, a pressão arterial diminui, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, caem significativamente. Em termos científicos, os gatos produzem um efeito regulador sobre o sistema nervoso humano comparável e, em alguns casos, superior ao de certos medicamentos. Isso explicaria porque tantas pessoas relatam sentir-se mais tranquilas, mais centradas, mais em paz quando têm um gato por perto. Não é simplesmente o conforto de ter companhia animal, é um efeito fisiológico real, mensurável, que opera por meio de frequências que mal começamos a compreender. Mas a ciência convencional só consegue explicar uma parte do que está acontecendo. O que ela não consegue explicar é como os gatos sabem exatamente onde se colocar para produzir o máximo efeito de cura. O que não consegue explicar é como chegam à vida das pessoas nos momentos precisos em que elas mais precisam. O que não consegue explicar é a conexão psíquica que tantas pessoas relatam ter com seus gatos, uma conexão que vai além de qualquer vínculo animal conhecido. O Dr. Luís Eduardo Mendoza, físico quântico da Universidade Autónoma do México, propõe uma hipótese que poderia começar a fechar essa lacuna entre o científico e o espiritual. Segundo suas pesquisas, os gatos poderiam operar no que ele chama de estado de coerência quântica com seus tutores humanos. Na física quântica, explicou ele, existe um fenómeno chamado emaranhamento, no qual duas partículas separadas mantêm uma conexão instantânea, independentemente da distância que as separe. O que acontece a uma partícula afeta imediatamente a outra, não importa se estão no mesmo cômodo ou em extremos opostos do universo. O Dr. Mendoza propõe que algo semelhante poderia estar acontecendo entre gatos e seus companheiros humanos. Em nível subatômico, seus sistemas nervosos poderiam estar emaranhados, criando um circuito de informação que opera além dos sentidos comuns. Isso explicaria como os gatos parecem saber o que seus donos estão sentindo, antes mesmo que eles próprios saibam. Explicaria as histórias de gatos que reagem quando seus donos estão em perigo a quilómetros de distância. Explicaria a conexão telepática que tantas pessoas relatam, mas que a ciência convencional descarta como imaginação. Não estou dizendo que isso seja magia, esclareceu o Dr. Mendoza. Estou dizendo que podem existir mecanismos físicos reais que ainda não compreendemos totalmente, mecanismos que a física quântica está apenas começando a revelar e que poderiam explicar fenómenos que tradicionalmente relegamos ao âmbito do espiritual. Essa convergência entre a ciência de ponta e o conhecimento espiritual antigo é precisamente o que tenho encontrado repetidamente em minhas investigações. A verdade não está em escolher entre ciência e espiritualidade, mas em reconhecer que ambas estão descrevendo a mesma realidade a partir de ângulos diferentes. E os gatos, essas criaturas que subestimamos por tanto tempo, parecem ser um dos pontos onde essas duas perspectivas se encontram. Quero falar agora de algo que descobri mais recentemente e que considero de vital importância para entender o momento que estamos vivendo. Nos últimos anos, as taxas de adoção de gatos aumentaram de maneira exponencial em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o número de gatos domésticos superou o de cães pela primeira vez na história. Na Europa, Ásia e América Latina,
abrigos de animais relatam uma demanda sem precedentes por gatos, especialmente entre pessoas jovens. As explicações convencionais falam de mudanças no estilo de vida, do aumento de pessoas que vivem sozinhas, da conveniência de ter um animal independente em apartamentos pequenos. Tudo isso é verdade, mas não conta a história completa. Quando entrevistei centenas dessas pessoas que haviam adotado gatos recentemente, encontrei padrões que não podem ser explicados por simples razões práticas. A maioria descrevia uma sensação de estar sendo chamada pelo gato que adotaram, como se existisse uma conexão prévia que não conseguiam explicar. Muitos relatavam que suas vidas haviam mudado significativamente após a chegada do gato, não apenas em termos de companhia, mas em aspectos mais profundos, como clareza mental, estabilidade emocional e até aquilo que descreviam como despertar espiritual. Uma jovem de Madrid, Carolina, me contou que antes de adotar sua gata Sombra, nunca havia tido qualquer interesse em temas espirituais. Era ateia declarada, científica de formação, cética por natureza, mas algo mudou quando Sombra chegou à sua vida. Comecei a ter sonhos muito vívidos, disse, sonhos que às vezes cumpriam. Desenvolvi uma intuição que nunca tinha tido. Passei a me interessar por temas que antes eu teria achado ridículos. Meditação, energia, a conexão entre todas as coisas. É como se Sombra tivesse aberto uma porta na minha mente que eu não sabia que existia. Carolina não é um caso isolado. Ouvi variações dessa história em dezenas de países, de pessoas de todas as idades, profissões e contextos culturais. Os gatos parecem estar ativando algo nas pessoas que os adotam, despertando capacidades adormecidas, abrindo percepções que estavam fechadas. E isso está acontecendo agora, neste momento histórico preciso, numa escala que nunca havia sido vista. Eu não acredito que isso seja coincidência. Acredito que estamos presenciando o cumprimento de algo que foi predito há muito tempo, a chegada em massa de guardiões espirituais disfarçados de animais domésticos para acompanhar a humanidade em seu momento de maior transformação. Olhe o mundo à sua volta. Vivemos numa época de crises múltiplas e sobrepostas. Crise climática, crise política, crise económica, crise de saúde mental. Nunca antes na história humana os níveis de ansiedade, depressão e vazio existencial foram tão altos. Temos mais tecnologia, mais confortos, mais conexões virtuais do que qualquer geração anterior e, no entanto, nos sentimos mais sozinhos, mais perdidos, mais desconectados do que realmente importa. Esta é exatamente a noite escura da alma que as antigas profecias descreviam. Um tempo em que a humanidade teria tudo e ainda assim se sentiria vazia, em que a tecnologia avançaria mais rápido do que a sabedoria, em que a alma cultiva estaria tão adormecida que seria necessária uma intervenção especial para evitar a perda total. E aqui estão os gatos, milhões deles, entrando em nossas casas, em nossas vidas, em nossos corações, fazendo seu trabalho silencioso de cura e proteção, sem pedir nada em troca, além de um pouco de comida, um lugar quente para dormir e a oportunidade de nos amar à sua maneira única e misteriosa. Eles não são os animais de estimação convenientes que acreditamos ter, são os guardiões de que precisamos, mas que não sabíamos que havíamos pedido. São a resposta do universo para a nossa crise silenciosa. O amor do divino manifestando-se em forma de pelo macio, olhos enigmáticos e ronronares curadores. Quero compartilhar agora algo mais pessoal. Durante anos resisti à ideia de ter um gato próprio. Meu trabalho me levava constantemente de um lugar a outro e eu achava que não seria justo com um animal ter um tutor tão ausente. Mas o universo tinha outros planos. Alguns anos atrás, durante uma investigação no norte da Espanha, encontrei um gato na varanda de uma casa abandonada onde eu estava fazendo uma vigília noturna à espera de fenómenos luminosos que haviam sido relatados na região. Era um gato preto de um olho só, claramente maltratado pela vida, magro e desconfiado. Ele deveria ter fugido quando me aproximei, mas em vez disso ficou parado, olhando para mim com seu único olho como se já me conhecesse. Naquela noite não vi nenhum fenómeno no céu,
mas vi algo igualmente extraordinário nos olhos daquele gato. Vi uma inteligência, uma presença que ia além do animal. E quando amanheceu e eu me preparei para ir embora, o gato subiu no meu carro e se recusou a descer. Eu o chamei de vigia, porque era assim que me sentia quando ele estava por perto, como se alguém estivesse vigiando por mim, cuidando de maneiras que eu não podia ver nem entender completamente. Vigia me acompanhou durante anos e durante esse tempo pude observar em primeira mão o que tantas outras pessoas me haviam descrito. Ele sabia quando eu ia receber más notícias antes que chegassem. Ficava inquieto e grudado em mim, como se quisesse me proteger do impacto. Deitava sobre o meu peito quando minha mente estava agitada demais para dormir e seu ronronar atuava como um tranquilizante natural que nenhuma pílula havia conseguido igualar. Em mais de uma ocasião, ele me acordou no meio da noite sem motivo aparente, apenas para eu descobrir depois que algo havia acontecido naquele exato momento, uma ligação de emergência, uma notícia importante, algo que requeria minha atenção. Vigia faleceu há algum tempo. Foi uma das perdas mais difíceis da minha vida, mais difícil até do que algumas perdas humanas. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque Vigia não era simplesmente um animal de estimação, era um companheiro de alma, um guardião, um mestre disfarçado de gato de rua, que me ensinou mais sobre o amor incondicional do que muitos humanos que conheci. Antes de morrer, ele me olhou com seu único olho de uma maneira que não consigo descrever em palavras. Era um olhar de despedida, mas também de certeza, como se me dissesse que seu trabalho comigo estava concluído, que agora podia partir em paz. E nesse momento eu entendi, não intelectualmente, mas no mais profundo do meu ser, que tudo o que havia investigado sobre os gatos era verdade. Não teoria, não especulação, mas verdade vivida. Mas a história não termina aí. Semanas depois da morte de Vigia, quando eu ainda estava mergulhado no luto, outro gato apareceu na minha vida, uma gata tricolor que se materializou no meu jardim como se tivesse caído do céu. Tentei ignorá-la pensando que era cedo demais para abrir meu coração novamente, mas ela insistiu, aparecendo todos os dias, olhando para mim com uma paciência infinita, esperando que eu estivesse pronto. Finalmente, eu cedi. Deixei entrar. Chamei-a de Aurora, porque sua chegada marcou o início de uma nova etapa na minha vida. E aqui está o realmente extraordinário. A Aurora tem comportamentos que às vezes me parecem inquietantemente familiares. Senta-se exatamente no mesmo lugar em que Vigia costumava sentar. Ela me acorda do mesmo jeito quando algo importante está para acontecer. Tem o mesmo hábito de deitar sobre o meu peito quando a minha mente está inquieta. É como se algo de Vigia tivesse continuado nela, como se a missão não tivesse terminado, mas apenas mudado de forma. Não pretendo que isso seja evidência científica de nada. É simplesmente a minha experiência, a minha verdade pessoal. Mas, quando somo isso às milhares de experiências semelhantes que recolhi ao longo dos anos, o padrão torna-se impossível de ignorar. Os gatos não são o que pensamos e o momento que estamos vivendo não é casual. Quero agora falar das crianças, porque o que está acontecendo com elas é talvez o sinal mais claro de que estamos no meio de algo extraordinário. As crianças de hoje têm uma conexão com os gatos que é qualitativamente diferente da das gerações anteriores. Não é apenas que gostem mais de gatos ou os tratem melhor, é que têm uma capacidade de comunicação com eles que às vezes beira o telepático. Uma mãe de Buenos Aires contou-me que sua filha de 5 anos sabia exatamente o que o gato queria a cada momento, mesmo antes de ele dar qualquer sinal visível. Não é que ela interpretasse a linguagem corporal, ela simplesmente sabia. Outra família em Bogotá descreveu como o filho de 7 anos conseguia acalmar instantaneamente qualquer gato, mesmo gatos ferais que normalmente fugiam dos humanos. Os gatos simplesmente confiavam nele de uma maneira que não confiavam em nenhum adulto. Mas o mais extraordinário são as crianças que dizem lembrar-se ter sido gatos em vidas anteriores ou que afirmam conseguir falar com seus gatos em uma linguagem que os adultos não conseguem perceber. Antes de descartar isso como imaginação infantil, considero que essas crianças muitas vezes
Descrevem coisas que não poderiam saber por meios normais. Falam de eventos que ocorreram antes de nascerem, de lugares que nunca visitaram, de conhecimentos que não deveriam ter. Psicólogos que estudam esses casos têm ficado desconcertados. A explicação convencional de imaginação ou fantasia não se sustenta quando os detalhes podem ser verificados de forma independente. Algo está acontecendo com essas crianças. Algo que sugere que a barreira entre humanos e gatos é mais permeável do que jamais imaginamos. Ou talvez essas crianças simplesmente estejam menos condicionadas do que os adultos, ainda capazes de perceber o que nós aprendemos a ignorar. De qualquer forma, representam uma nova geração que pode ter um papel crucial no despertar que está acontecendo. Quero abordar agora uma pergunta que provavelmente você está se fazendo. Se os gatos são realmente guardiões espirituais, porque nem todos os gatos parecem cumprir esse papel? Porque alguns gatos parecem ser simplesmente animais comuns, sem qualquer qualidade especial? É uma pergunta válida, e a resposta que encontrei após décadas de investigação é complexa, mas reveladora. Primeiro, precisamos reconhecer que nem todos os humanos estão no mesmo ponto de seu desenvolvimento espiritual. Alguns estão profundamente adormecidos, completamente identificados com a realidade material, sem qualquer interesse ou capacidade de perceber dimensões mais profundas da existência. Para essas pessoas, um gato pode ser de facto apenas um animal de estimação, porque é tudo o que estão preparados para ver. O gato pode estar cumprindo sua função de qualquer maneira, mas em um nível que o humano não pode perceber nem reconhecer. Segundo, os gatos também existem em um espectro de desenvolvimento. Nem todos os gatos carregam a mesma carga espiritual ou têm a mesma missão. Alguns são o que poderíamos chamar de gatos comuns, almas relativamente jovens que encarnam em forma felina como parte de sua própria evolução. Outros são os verdadeiros guardiões, almas antigas com missões específicas que escolheram a forma de gato como o veículo mais eficaz para cumprir seu propósito. Terceiro, e talvez mais importante, a conexão entre um gato e seu humano depende de ambas as partes. Um gato guardião pode tentar cumprir sua missão, mas se o humano está completamente fechado, se o coração está blindado, se a mente rejeita qualquer possibilidade além do material, a conexão não consegue se estabelecer. É como tentar sintonizar uma estação de rádio quando a antena está quebrada. O sinal pode estar lá, mas não pode ser recebido. O que isso significa, em termos práticos, é que a relação com o seu gato é uma colaboração. Se você deseja acessar os aspectos mais profundos do que o seu companheiro felino pode oferecer, precisa se abrir a essa possibilidade. É preciso prestar atenção, estar presente, cultivar a conexão em vez de tomá-la como garantida. E quando você faz isso, quando realmente se abre à possibilidade de que haja algo mais por trás daqueles olhos enigmáticos, a relação se transforma de maneiras que podem ser verdadeiramente milagrosas. Há práticas específicas que podem aprofundar sua conexão com o seu gato e permitir que você acesse a sua orientação espiritual de forma mais consciente. A primeira e mais importante é a presença. Quando estiver com o seu gato, esteja realmente presente. Não distraído com o telefone, não pensando em outra coisa, mas completamente ali, naquele momento, com aquele ser. Os gatos são mestres da presença, vivem completamente no agora e quando nos sincronizamos com eles, eles nos ensinam a fazer o mesmo. A segunda prática é a meditação compartilhada. Sente-se em silêncio com o seu gato, feche os olhos, regule sua respiração e permita que o seu campo energético se harmonize com o dele. Muitas pessoas relatam que seus gatos se aproximam espontaneamente quando elas meditam, como se fossem atraídos pela energia que se gera nesse estado. Não é coincidência. Os gatos reconhecem quando um humano está elevando sua frequência e querem participar. A terceira prática é prestar atenção às mensagens. O seu gato está se comunicando com você o tempo todo, não apenas por meio de sons e movimentos, mas por canais mais sutis. Preste atenção a quando ele busca sua companhia, aonde se posiciona em relação ao seu corpo,
a como muda de comportamento em diferentes circunstâncias. Com o tempo, você começará a perceber padrões que revelam uma inteligência e uma intenção que vão muito além de simples instintos animais. A quarta prática é a gratidão. Reconheça conscientemente o presente que o seu gato representa na sua vida. Agradeça, não apenas pela companhia, mas pela proteção, pela orientação, pelo amor incondicional. A gratidão abre canais energéticos que permitem uma conexão mais profunda e o seu gato, ainda que não compreenda suas palavras, sentirá a sua energia e responderá a ela. Por fim, aprenda a ouvir com o coração, em vez de com a mente. A conexão com um gato guardião não opera através da lógica ou do intelecto, opera através do sentimento, da intuição, do conhecimento direto que surge quando silenciamos o ruído mental e simplesmente permitimos que a informação flua. O seu gato tem muito a ensinar, mas você só poderá receber esses ensinamentos se aprender a ouvir na linguagem que ele fala. A linguagem da alma. Agora quero falar com aqueles que ainda não têm um gato, mas sentem que talvez devessem ter. Se você está lendo isto e algo ressoa dentro de você, se sente uma atração inexplicável por esses animais, mas tem resistido à ideia de ter um, preste atenção a essa sensação. Pode ser que um gato guardião esteja esperando para entrar na sua vida e só precise que você abra a porta. Não estou sugerindo que você saia correndo para comprar um gato amanhã. Gatos guardiões não se compram, se encontram, ou, mais precisamente, eles encontram você. O que posso sugerir é que você se abra à possibilidade. Visite um abrigo de animais sem nenhuma expectativa, simplesmente para observar. Preste atenção. Se um gato de rua começar a aparecer na sua vida de forma insistente, esteja atento aos sinais que o universo pode estar te enviando. Se um gato guardião estiver destinado a entrar na sua vida, encontrará uma maneira de fazê-lo. O seu único trabalho é não fechar a porta quando ele bater. Quero também falar sobre o que acontece quando um gato deixa este mundo, porque essa é uma das experiências mais difíceis que enfrentamos aqueles que fomos tocados por esses seres extraordinários. A morte de um gato querido pode ser tão devastadora quanto a perda de qualquer ser humano próximo, e não há nada de vergonhoso nisso. Na verdade, a profundidade da dor é testemunho da profundidade da conexão. Mas quero oferecer uma perspectiva diferente sobre a morte dos gatos, uma que surge das minhas pesquisas e da minha própria experiência. Gatos guardiões não morrem no sentido em que normalmente entendemos a morte. A sua forma física deixa de funcionar. Sim, mas a essência que habitava essa forma continua. Muitas pessoas relatam sentir a presença de seus gatos falecidos durante semanas, meses ou até anos após sua morte, não como imaginação ou nostalgia, mas como uma presença real, perceptível, às vezes até visível na periferia da visão. Isso faz sentido se entendermos que os gatos são seres interdimensionais que escolheram temporariamente habitar uma forma física. Quando essa forma se esgota, simplesmente retornam ao seu estado natural, que não está limitado pelas restrições do mundo material, mas isso não significa que abandonem aqueles que amam. Pelo contrário, libertos das limitações do corpo físico, podem continuar seu trabalho de proteção e orientação de maneiras que antes lhes eram impossíveis. E aqui vem algo que observei em inúmeros casos: gatos guardiões frequentemente enviam substitutos quando partem. Não é que a alma do gato original reencarne imediatamente em outro corpo, embora isso também possa acontecer. É mais como se certificassem de que seu humano não fique desprotegido, de que outro guardião tome o seu lugar quando eles já não puderem estar fisicamente presentes. Isso explicaria as muitas histórias de gatos que aparecem misteriosamente pouco depois da morte de um gato anterior, como se tivessem sido enviados para preencher o vazio. Quando perdemos um gato querido, é natural chorar, é natural sofrer, mas também podemos encontrar consolo em saber que a conexão não termina com a morte do corpo. Podemos honrar nossos gatos falecidos mantendo viva a memória do que nos ensinaram, praticando a presença e a conexão que eles modelaram e abrindo-nos à possibilidade de que continuem conosco de formas que talvez não possamos ver, mas que podemos sentir se prestarmos atenção.
Permita-me compartilhar agora alguns dos sinais que indicam que o seu gato pode ser um guardião espiritual e não simplesmente um animal de estimação comum. Esses sinais não são definitivos nem exclusivos, mas se você reconhecer vários deles em seu companheiro felino, é provável que esteja vivendo com um desses seres extraordinários. O primeiro sinal é a chegada sincrónica. Se o seu gato chegou à sua vida em um momento de crise, de transição ou de necessidade profunda, se o seu aparecimento coincidiu com um período de mudança significativa, isso é um sinal. Gatos guardiões são enviados quando são mais necessários, não quando é mais conveniente. O segundo sinal é a conexão instantânea. Se você sentiu um reconhecimento imediato quando conheceu o seu gato, como se já o conhecesse de antes, como se existisse uma conexão prévia que você não consegue explicar, isso é um sinal. Gatos guardiões e seus humanos muitas vezes têm vínculos que transcendem esta vida. O terceiro sinal é o comportamento antecipatório. Se o seu gato parece saber das coisas antes que aconteçam, se fica inquieto antes de você receber más notícias, se busca a sua companhia quando você está prestes a precisar dela, mesmo sem ainda saber, isso é um sinal. Gatos guardiões têm acesso a informações que vão além dos sentidos comuns. O quarto sinal é a capacidade de cura. Se você se sente notavelmente mais tranquilo, mais centrado, mais em paz quando o seu gato está por perto, se a presença dele tem um efeito calmante que vai além do que poderia ser explicado por simples companhia, isso é um sinal. Gatos guardiões trabalham ativamente no seu campo energético, equilibrando aquilo que está em desalinho. O quinto sinal é a vigilância noturna. Se o seu gato tem o hábito de observar cantos vazios, de olhar fixamente para lugares onde aparentemente não há nada, de reagir a presenças invisíveis, isso é um sinal. Gatos guardiões podem perceber entidades e energias de outras dimensões que os humanos normalmente não conseguem ver. O sexto sinal é o posicionamento estratégico. Se o seu gato tem lugares específicos onde gosta de se deitar em relação ao seu corpo sobre o seu peito, junto à sua cabeça, sobre o seu estômago, e esses lugares parecem corresponder a áreas onde você sente tensão ou desequilíbrio, isso é um sinal. Gatos guardiões sabem intuitivamente onde você precisa de cura e se posicionam em consequência. O sétimo sinal é o olhar significativo. Se o seu gato olha para você de um modo que às vezes te parece inquietantemente consciente, como se houvesse uma inteligência por trás daqueles olhos que vai além do animal, como se realmente te visse e te compreendesse em um nível profundo, isso é um sinal. Gatos guardiões não apenas nos olham, eles nos reconhecem. Se você reconhece vários desses sinais no seu gato, você tem uma responsabilidade. Não me refiro à responsabilidade óbvia de cuidar bem dele, de alimentá-lo corretamente, de levá-lo ao veterinário quando necessário. Isso é o básico. Refiro-me à responsabilidade de honrar aquilo que ele realmente é, de abrir o seu coração à conexão que ele te oferece, de permitir-se receber os dons que ele tem para te dar. Pessoas demais vivem com gatos guardiões sem reconhecê-los, tratando-os como meros animais de estimação, perdendo a oportunidade de uma das conexões mais profundas disponíveis para os seres humanos nesta dimensão. Quero concluir com uma reflexão sobre o momento histórico que estamos vivendo. Como eu disse, acredito que estamos no meio de uma transformação sem precedentes na história humana, uma transformação que pode nos levar a um despertar coletivo ou a uma escuridão ainda maior, dependendo das escolhas que fizermos individual e coletivamente. Os gatos estão aqui para nos ajudar nesta transição. Estão aqui para ancorar luz em um mundo que frequentemente parece consumido pela sombra. Estão aqui para nos lembrar quem realmente somos, sob todas as camadas de medo, condicionamento e esquecimento. Estão aqui porque somos amados mais do que podemos imaginar, por forças maiores do que podemos compreender. Da próxima vez que você olhar para o seu gato, faça isso com novos olhos. Não veja apenas um animal de estimação que precisa de comida e atenção. Veja um guardião que escolheu estar ao seu lado. Veja um mestre disfarçado de animal doméstico. Veja uma ponte entre mundos, uma conexão com o divino,
um lembrete vivo de que a realidade é muito mais vasta, misteriosa e amorosa do que a nossa mente limitada pode captar. E se esse gato olhar de volta para você com aqueles olhos que parecem conter galáxias, se você sentir essa conexão que vai além das palavras, se experimentar esse momento de reconhecimento entre duas almas que se encontraram mais uma vez nesta jornada infinita, então saberá que o que te contei não é fantasia nem especulação, é a verdade mais profunda, oculta à plena vista, ronando suavemente no seu colo enquanto o mundo se transforma à sua volta. Chegamos ao momento de falar de algo que talvez te seja incômodo, mas considero meu dever revelar depois de tudo o que investiguei. A humanidade está dividida em dois grupos que se tornam mais distintos a cada dia que passa. Por um lado, estão aqueles que despertam, os que sentem que existe algo além do visível, os que buscam conexão e significado em um mundo que parece ter perdido tudo isso. Por outro lado, estão aqueles que permanecem adormecidos, os que se agarram cada vez mais à ilusão material, os que rejeitam qualquer possibilidade de transcendência porque isso ameaça a sua visão de mundo. Os gatos estão sendo enviados principalmente ao primeiro grupo. São as âncoras que mantêm os buscadores conectados ao seu propósito enquanto navegam a tempestade deste tempo. São os lembretes vivos de que existe beleza, mistério e amor, mesmo quando o mundo parece se desmoronar. Mas também estão trabalhando silenciosamente no segundo grupo, aparecendo em lares de céticos e materialistas, semeando sementes de despertar que talvez levem anos para germinar. Conheci pessoas que começaram como os mais ferrenhos incrédulos, que zombavam de qualquer coisa que cheirasse à espiritualidade e que foram transformadas gradualmente pela presença constante de um gato em suas vidas. Não aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu. O amor paciente e persistente de um gato guardião pode abrir até os corações mais fechados. Isso me leva a uma compreensão crucial. Os gatos não estão aqui para fazer o trabalho por nós. Estão aqui para nos apoiar enquanto fazemos o nosso próprio trabalho. Eles não podem despertar por nós, não podem curar nossas feridas sem a nossa participação, não podem nos levar a lugar nenhum onde não estejamos dispostos a ir. O que podem fazer é nos acompanhar, proteger-nos do pior das influências negativas, lembrar-nos de quem somos quando esquecemos e nos amar incondicionalmente enquanto atravessamos as provas da nossa evolução. Há quem pergunte: se os gatos são tão especiais, por que não fazem coisas mais obviamente milagrosas? Por que não curam doenças terminais com sua presença? Por que não evitam desastres com seus poderes? Por que não fazem algo que seja inegavelmente sobrenatural e que obrigue até os céticos a acreditar? A resposta está na própria natureza da evolução espiritual. O crescimento genuíno não pode ser forçado nem dado de presente, precisa ser conquistado. Se os gatos fizessem milagres evidentes, se sua natureza sobrenatural fosse inegável, isso não nos ajudaria a crescer. Tornar-nos-íamos dependentes deles, esperando que resolvessem todos os nossos problemas, abrindo mão da nossa própria responsabilidade de evoluir. Em vez disso, eles trabalham de maneira sutil, nas margens da nossa percepção, oferecendo apoio sem nos tirar a necessidade de fazer o nosso próprio esforço. É a diferença entre um pai que faz a lição de casa do filho e um pai que se senta ao lado dele, oferecendo presença e apoio enquanto o filho aprende por si mesmo. Os gatos são esse segundo tipo de guia, o que ama o suficiente para nos permitir lutar, sabendo que é na luta que ocorre o verdadeiro crescimento. Antes de terminar, quero dirigir-me especificamente a quem está passando por momentos difíceis, a quem está imerso na depressão, na ansiedade, no vazio existencial que caracteriza tantas pessoas neste tempo. Se você tem um gato, preste atenção ao que ele está tentando te oferecer. Ele não é simplesmente um animal que quer comida ou atenção. É um ser que está trabalhando ativamente para te ajudar a sarar, para te sustentar enquanto atravessa a sua escuridão, para te lembrar que você é digno de amor, mesmo quando você mesmo deixou de acreditar nisso. Quando tudo parecer sem sentido, quando a dor parecer insuportável, quando a tentação de desistir se tornar quase irresistível, olhe para o seu gato.
Veja como ele existe plenamente em cada momento, sem se preocupar com o passado nem temer o futuro. Veja como encontra prazer nas coisas simples. Um raio de sol, uma brisa de ar, um momento de contato com quem ama. Veja como segue em frente apesar de tudo, com uma graça e uma dignidade que deveríamos aspirar a imitar. Gatos são mestres da vida, se tivermos olhos para ver. Eles nos ensinam presença, nos ensinam independência sem isolamento, nos ensinam amor sem necessidade, nos ensinam a ser completamente nós mesmos sem pedir desculpas. E, neste tempo de confusão e perda de identidade, em que tantas pessoas não sabem quem são nem o que querem, essas lições são mais valiosas do que nunca. A profecia que compartilhei com você não é algo que acontecerá no futuro. Está acontecendo agora mesmo, neste momento, enquanto você lê estas palavras. Está acontecendo em milhões de lares ao redor do mundo, onde gatos guardiões velam por seus humanos. Está acontecendo em cada momento de conexão entre um humano e um felino, em cada ronronar que acalma um coração ansioso, em cada olhar que transmite um amor que vai além das palavras. E, se você tem um gato, você está participando desta profecia. É parte do grande despertar da humanidade, ancorado por um guardião que escolheu te amar através de todas as dimensões da existência. O que exploramos juntos não é o fim de uma investigação, mas o começo de uma compreensão mais profunda. Há muito mais a descobrir, muito mais a revelar. Os gatos guardam segredos que ainda não consegui decifrar, mistérios que talvez levem uma vida inteira para desatar. Mas o que eu sei, o que posso afirmar depois de décadas, buscando a verdade além do óbvio, é que esses seres são muito mais do que aparentam e que ter luz em nossas vidas é um privilégio que deveríamos honrar todos os dias. Da próxima vez que o seu gato subir no seu colo, da próxima vez que olhar para você com esses olhos que parecem ver através do tempo, da próxima vez que ronronar contra o seu peito em um momento de necessidade, lembre-se do que descobriu aqui. Lembre-se de que você não está apenas acariciando um animal de estimação, está em comunhão com um guardião espiritual, um mensageiro do divino, um fragmento de consciência cósmica que escolheu estar com você neste momento preciso da história. E enquanto o mundo continua sua dança entre luz e sombra, enquanto a humanidade decide coletivamente que caminho seguirá, o seu gato estará ali, vigiando, protegendo, curando, amando, cumprindo seu antigo propósito com a paciência infinita de quem compreende que o tempo é uma ilusão e que o amor é a única coisa verdadeira. Que essa compreensão transforme a sua relação com o seu companheiro felino, que abra os seus olhos para as maravilhas que existem bem à sua frente, ocultas à plena vista, que te lembre que você faz parte de algo muito maior do que a sua pequena história individual, um participante no grande mistério da existência, acompanhado na sua jornada por um guardião que te escolheu antes mesmo que você suspeitasse que precisava ser escolhido. Esta verdade permaneceu oculta por tempo demais. Agora, enquanto os tempos que foram perdidos se desenrolam ao nosso redor, é hora de que venha à luz. É hora de reconhecermos os gatos pelo que realmente são. É hora de honrarmos sua missão, seu sacrifício, seu amor inquebrantável por uma humanidade que mal começa a entender o que eles significam. Olhe para o seu gato esta noite, olhe de verdade. E, quando o fizer, talvez pela primeira vez, você verá não apenas um animal, mas uma alma antiga, um guardião celestial, um amor que transcende a morte e o tempo. Talvez, pela primeira vez, entenderá porque ele chegou à sua vida exatamente quando chegou. Talvez, pela primeira vez, sentirá a gratidão que ele merece por tudo o que faz por você em silêncio, sem pedir nada em troca além da sua presença e do seu amor. Os gatos estão aqui por nós. Sempre estiveram. E, enquanto este mundo atravessa a sua noite mais escura, eles são as pequenas luzes que nos guiam em direção ao amanhecer. Eles não estão aqui por acaso. Estão aqui porque somos amados. Estão aqui porque merecemos companhia na nossa jornada. Estão aqui porque o universo, em sua infinita sabedoria, sabia exatamente do que precisaríamos para sobreviver a este tempo. E o que precisamos é exatamente aquilo que os gatos oferecem: presença, paz,
proteção e um amor tão puro que não precisa de palavras para ser compreendido. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Obrigado por abrir sua mente a possibilidades que vão além do convencional. Obrigado por estar disposto a ver o mundo com novos olhos. E, sobretudo, obrigado por honrar a conexão com o seu companheiro felino, porque, ao fazê-lo, você está honrando algo sagrado, algo eterno, algo que conecta o céu e a terra através da ponte mais improvável e mais bela. Um gato que decidiu te amar. Que a paz e a sabedoria dos guardiões felinos te acompanhem sempre. Que seus ronronares curem as suas feridas invisíveis. Que seus olhos te mostrem a verdade que você esqueceu. E que o amor deles te lembre, todos os dias, que você nunca está só nesta jornada infinita que chamamos de vida. Esta é a mensagem que guardei durante anos, esperando o momento certo para compartilhá-la. Esse momento chegou. O mundo está pronto para essa verdade, ainda que talvez não saiba disso ainda. E você, que chegou até o final destas palavras, faz parte dos que estão prontos, parte dos que estão despertando, parte dos que estão sendo guiados para uma nova compreensão da realidade. O seu gato sabe disso. Sempre soube e agora, finalmente, você também pode ver. A profecia dos gatos não é uma história para dormir, é a história do nosso tempo. É a história de uma humanidade em crise, de guardiões enviados para nos sustentar, de um amor que transcende tudo o que acreditávamos possível. E é a sua história também. A história de como um pequeno ser peludo entrou na sua vida e, sem que você soubesse, começou a transformar tudo. Se você conhece alguém que está lutando, alguém que precisa ouvir que não está sozinho, alguém que poderia se beneficiar de saber que existe amor além do visível, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Talvez seja exatamente o que ela precisa ouvir. Talvez abra uma porta que estava fechada. Talvez a ajude a ver o próprio gato ou qualquer gato com novos olhos. Continuaremos explorando esses mistérios. Há muito mais a revelar sobre os gatos, sobre os tempos que estamos vivendo, sobre o despertar que está ocorrendo em todo o mundo. Mas por agora, deixe que estas palavras se assentem. Deixe que a verdade que elas contêm encontre lugar no seu coração e, sobretudo, deixe que o seu gato te ensine o que veio te ensinar, à sua maneira, no seu tempo, com a paciência infinita de quem compreende que todo amor, no fim, encontra seu caminho de volta para casa. Antes de me despedir, quero-te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar esta mensagem com quem precisa, a deixar nos comentários a sua própria experiência com o seu guardião felino. Há algo poderoso em compartilhar essas histórias, em reconhecer que não estamos sós no que experienciamos, em criar uma comunidade de almas despertas que honram a conexão sagrada com seus companheiros gatos. Obrigado pela sua atenção, pela sua abertura, pela sua disposição em ver além do óbvio. Que o seu caminho seja iluminado pela sabedoria dos antigos e pela presença amorosa dos guardiões que te acompanham. Que cada ronronar te lembre de quem você realmente é e que a paz que os gatos guardaram durante milénios finalmente encontre um lar no seu coração. Nada é casual, nada é acidental, tudo está conectado e o seu gato, esse pequeno mistério que compartilha a sua vida, é a prova viva de que o universo te ama mais do que você jamais imaginou possível. Até a próxima, quando continuaremos a desvendar os mistérios que nos cercam. Cuide do seu guardião peludo e permita que ele cuide de você também. Que Deus abençoe o seu caminho e que os guardiões felinos iluminem o seu despertar. Mas permita-me continuar, porque há aspectos desta investigação que ainda não compartilhei e que considero fundamentais para entender a magnitude do que está acontecendo. Durante minhas viagens por diferentes continentes, recolhi testemunhos que, vistos de maneira isolada, poderiam parecer anedotas curiosas ou coincidências afortunadas, mas quando você junta todos eles, quando vê o padrão que emerge de centenas e centenas de histórias semelhantes, provenientes de culturas completamente diferentes, a conclusão torna-se inevitável. Os gatos estão cumprindo uma função que vai muito além do que a ciência convencional pode explicar. Deixe-me falar do que descobri na Turquia,
um país onde a relação com os gatos tem dimensões que o visitante ocidental dificilmente consegue compreender. Em Istambul, os gatos não são simplesmente tolerados ou cuidados, são venerados de uma forma que lembra o Antigo Egito. Há fontes de água projetadas especificamente para gatos em quase cada esquina. Os restaurantes deixam pratos de comida do lado de fora de suas portas. Os cidadãos alimentam os gatos de rua como se fosse um dever sagrado. E quando você pergunta a um turco por que faz isso, a resposta é sempre a mesma: porque trazem bênção, porque protegem contra o mal, porque são enviados de algo maior do que nós. Conheci um ancião no grande bazar que me contou algo que me deixou pensando por meses. Ele disse que, na tradição sufi, os gatos são considerados guardiões do véu entre os mundos. Explicou-me que, segundo os ensinamentos que recebera de seu mestre e o mestre deste, e assim por diante, os gatos têm a capacidade de perceber o que eles chamam de barzakh, o espaço intermediário entre o mundo material e o espiritual. Por isso, olham para lugares onde aparentemente não há nada. Por isso, reagem a presenças que nós não podemos ver. Eles não estão loucos nem confusos, estão percebendo uma realidade que existe sobreposta à nossa, mas que nossos sentidos comuns não conseguem captar. Esse ancião também me contou que, segundo a tradição, há gatos comuns e há gatos que ele chamava de gatos despertos. Gatos despertos são aqueles que alcançaram certo nível de desenvolvimento espiritual e que escolhem reencarnar em forma felina, não porque sejam obrigados, mas porque desejam servir à humanidade. Esses gatos buscam ativamente humanos que estejam preparados para o despertar espiritual e se tornam seus companheiros, seus protetores, seus mestres silenciosos. Nem todos os humanos podem reconhecê-los, disse-me, mas os que conseguem são os que estão prontos para dar o próximo passo em sua evolução. O fascinante é que encontrei versões dessa mesma crença em lugares tão distantes quanto o Tibete, onde alguns monges falam de gatos que são bodhisattvas, seres iluminados que renunciam ao nirvana para ajudar outros a despertar. Na Tailândia, onde os gatos siameses eram considerados guardiões dos templos e se acreditava que carregavam as almas dos lamas falecidos. Na Birmânia, onde existe a lenda do gato sagrado da Birmânia, que recebeu sua coloração distinta como marca de iluminação espiritual. Em toda parte, encontrei a mesma verdade expressa em linguagens diferentes, a mesma intuição de que os gatos são muito mais do que aparentam. Quero compartilhar agora uma experiência que tive na Índia, porque acredito que ilustra perfeitamente o que tento transmitir. Eu estava visitando um ashram no sul do país e investigando fenómenos de cura que vinham sendo relatados naquele lugar. O guru que dirigia o ashram era conhecido por suas capacidades extraordinárias e eu queria entrevistá-lo para um dos meus trabalhos. Mas o que mais me impressionou naquele lugar não foi o guru nem seus supostos milagres, foi um gato preto de olhos âmbar que vivia no ashram e que todos os discípulos tratavam com uma reverência especial. Quando perguntei o porquê, contaram-me que o guru havia dito que aquele gato era um de seus mestres, não um aluno, um mestre. Perguntei ao guru diretamente o que queria dizer com isso e a resposta dele me deixou sem palavras. Ele me disse que há almas que escolhem formas humanas e almas que escolhem outras formas, mas que o nível de desenvolvimento espiritual não depende da forma escolhida. Disse-me que aquele gato havia alcançado um nível de consciência que muitos humanos jamais alcançariam e que sua presença no ashram elevava a vibração de todo o lugar. Disse-me que, quando meditava, às vezes recebia ensinamentos daquele gato não em palavras, mas em transmissão direta de consciência. E quando olhei nos olhos daquele animal, quando realmente os encarei com atenção, vi algo que não consigo descrever com linguagem comum. Vi uma paz, uma presença, uma sabedoria que não deveria existir em um simples animal doméstico. Foi um dos momentos mais transformadores de todas as minhas investigações. Não estou dizendo que todos os gatos sejam mestres iluminados. Estou dizendo que alguns podem ser e que a nossa incapacidade de reconhecer isso diz mais sobre nossas limitações do que sobre as deles.
criamos uma hierarquia da consciência baseada em critérios humanos, presumindo que apenas seres com linguagem, tecnologia e capacidade de abstração podem alcançar estados superiores de desenvolvimento. Mas essa é uma suposição arrogante, sem fundamento real, porque uma alma avançada não poderia escolher a forma de um gato. Porque não poderia cumprir sua missão de forma mais eficaz a partir dessa forma aparentemente simples, sem as complicações do ego humano, sem as distrações da sociedade humana, sem as limitações de um corpo que precisa de tantas coisas para sobreviver? Os gatos são perfeitos para a missão que estão cumprindo justamente porque não despertam suspeitas. Ninguém se sente ameaçado por um gato. Ninguém sente que sua visão de mundo está sendo desafiada quando um gato entra em sua vida. Ninguém precisa mudar suas crenças ou abandonar seu ceticismo para desfrutar da companhia de um gato. E, no entanto, uma vez que o gato está ali, ele começa seu trabalho silencioso, começa a cura, a proteção, o ensinamento que opera abaixo do nível consciente. Começa a transformação gradual que pode levar anos, mas que, quando finalmente dá frutos, parece um milagre. Deixe-me falar de um fenómeno que observei repetidamente e que considero um dos sinais mais claros da natureza especial dos gatos. Refiro-me à sua capacidade de absorver energia negativa. Não é metáfora nem forma poética de falar, é algo real que pude verificar em múltiplos contextos e com muitas testemunhas. Os gatos adoecem quando seus donos atravessam períodos de grande estresse emocional, desenvolvem problemas de saúde que desaparecem quando a situação de seus donos melhora. Às vezes morrem prematuramente como se tivessem dado suas vidas para absorver uma carga que de outro modo teria destruído seus humanos. Conheci uma família em Portugal que me contou uma história que me comoveu profundamente. A filha adolescente havia caído em uma depressão grave após sofrer bullying na escola durante anos. Os médicos já tinham medicado, psicólogos a atendiam regularmente, mas nada parecia funcionar. A menina falava de suicídio com uma frequência assustadora. Eles tinham um gato, um macho alaranjado chamado Sol, que fazia parte da família havia 10 anos. Durante o pior período da depressão da menina, Sol começou a mudar. Tornou-se apático, parou de comer, desenvolveu uma doença misteriosa que os veterinários não conseguiam diagnosticar. E aqui vem o incrível. Quando a menina finalmente começou a melhorar, depois de uma mudança de medicação que enfim surtiu efeito, Sol também começou a melhorar, mas nunca se recuperou totalmente. Ele morreu um ano depois, como se seu corpo tivesse ficado danificado demais por tudo o que absorveu. A família está convencida de que Sol salvou a vida da filha, que tomou sobre si parte da escuridão que a consumia, que funcionou como um para-raios espiritual, canalizando a energia destrutiva para si, a fim de protegê-la. E, quando olho os estudos científicos sobre os efeitos fisiológicos do estresse, quando vejo como o estresse crónico pode causar doenças que parecem não ter explicação, pergunto-me se aquilo em que essa família acredita não tem, sim, base na realidade. Pergunto-me se os gatos, com sua sensibilidade extraordinária aos campos energéticos, não estão literalmente adoecendo por nós, sacrificando-se por nós, de maneiras que nunca chegamos a reconhecer ou agradecer. Há mais que preciso de contar sobre os tempos que estamos vivendo e o papel que os gatos desempenham neles. Vivemos em uma era de desconexão sem precedentes. As pessoas estão mais conectadas tecnologicamente do que nunca na história, mas mais isoladas emocionalmente. Temos 1000 amigos nas redes sociais e ninguém com quem falar de verdade. Temos acesso a toda a informação do mundo e menos sabedoria do que qualquer geração anterior. Temos tudo aquilo que o progresso material prometeu que nos faria felizes e somos mais infelizes do que nunca. Essa desconexão não é apenas social ou psicológica, é espiritual. Perdemos o contato com nossa natureza essencial, com o mistério da existência, com o senso de pertencimento a algo maior do que nossos pequenos egos. E esse vazio, esse buraco no centro da nossa experiência é o que causa a epidemia de depressão, ansiedade e desespero que caracteriza o nosso tempo. Os gatos são uma das respostas a essa crise.
São âncoras de presença em um mundo de distração constante. São conexões reais em um oceano de conexões superficiais. São lembretes vivos de que existe algo além das telas, das manchetes, das crises fabricadas que consomem nossa atenção. Quando se acaricia um gato, quando sente o pelo sobre os dedos, quando ouve o ronronar, está tendo uma experiência real. Não uma experiência mediada pela tecnologia, não uma simulação, não uma representação, uma experiência direta de contato com outro ser consciente. E num mundo em que quase todas as nossas experiências são mediadas de alguma forma, esse contato direto é mais valioso do que podemos imaginar. Os gatos nos obrigam a estar presentes. Você não pode acariciar um gato enquanto olha para o telefone. Não pode se conectar com ele enquanto sua mente está em outro lugar. Eles exigem a sua atenção completa e, ao exigi-la, te presenteiam com algo que você quase havia esquecido que existia. A experiência de estar completamente aqui, neste momento, sem nenhum outro lugar para onde ir, nem nada para fazer, além de ser. Essa é uma de suas lições mais importantes, talvez a mais importante de todas. Numa sociedade obcecada com produtividade, com fazer mais, ter mais, ser mais, os gatos nos ensinam a arte de simplesmente ser, de existir sem justificativa, de desfrutar o momento sem transformá-lo em meio para algum fim futuro, de encontrar paz na quietude em vez de fugir dela para a próxima distração. Observa o seu gato da próxima vez que ele se deitar ao sol. Veja como fecha os olhos, como o corpo se relaxa completamente, como cada fibra do seu ser parece entregar-se ao prazer simples de assistir naquele instante. Ele não está pensando em seus problemas, não está planejando a próxima refeição, não está lembrando traumas passados, nem antecipando preocupações futuras. Ele simplesmente está sendo da forma mais pura e completa possível. E quando você o observar fazer isso, talvez sinta um anseio dentro de si, um desejo de poder fazer o mesmo, de poder soltar todo o peso que carrega e simplesmente existir, nem que seja por um momento. Esse anseio é importante. É a sua alma te lembrando do que você perdeu, e o seu gato está ali para te ajudar a recuperar isso. Quero também te falar de algo que observei nas minhas pesquisas sobre as capacidades psíquicas dos gatos. Já mencionei como parecem antecipar eventos, como reagem a coisas que vão acontecer antes que aconteçam, mas há mais. Documentei casos do que só posso chamar de telepatia entre gatos e seus donos, pessoas que sabem que o gato precisa delas, mesmo estando a quilómetros de distância. Gatos que esperam na porta exatamente quando o dono está para chegar, não no horário habitual, mas em momentos inesperados. Conexões que não podem ser explicadas por sinais sensoriais comuns, porque operam além do alcance dos sentidos. Uma mulher no Chile contou-me que, certa vez, enquanto estava em viagem de negócios em outro país, sentiu de repente um forte pressentimento de que algo ruim havia acontecido com seu gato. Ligou para a vizinha, que tinha as chaves do apartamento, e pediu que fosse ver o gato. A vizinha encontrou o animal preso no armário, onde havia ficado trancado acidentalmente. Ele estava ali há horas, sem água, assustado. A mulher não tinha como saber disso. Não recebeu nenhuma ligação, nenhuma mensagem, simplesmente soube. A conexão entre ela e o seu gato havia transmitido essa informação através de milhares de quilómetros, instantaneamente, sem qualquer meio físico conhecido. Isso é o que a física quântica chama de não-localidade, a capacidade da informação se transmitir instantaneamente, independentemente da distância. E os gatos, por alguma razão que apenas começamos a compreender, parecem ter acesso a esse canal de comunicação de forma natural. Há pesquisadores na área da parapsicologia que estão começando a estudar essas conexões de forma sistemática. O Dr. Rupert Sheldrake, por exemplo, documentou centenas de casos do que ele chama de poderes inexplicados dos animais. Seus estudos mostram que os gatos, juntamente com os cães, exibem habilidades que a ciência convencional não consegue explicar.
capacidades que sugerem uma conexão mais profunda entre as mentes, uma rede invisível de comunicação que opera abaixo da nossa consciência ordinária. Sheldrake propõe a existência do que chama de campos mórficos, campos de informação que conectam todos os seres vivos e permitem a transmissão de conhecimento e experiência de formas que desafiam o modelo materialista da realidade. Não pretendo ter todas as respostas sobre como essas conexões funcionam. O que posso dizer é que elas existem, que são reais, que podem ser documentadas e estudadas e que os gatos parecem ser especialmente dotados nessa área, como se seus cérebros estivessem naturalmente sintonizados em frequências que nós só conseguimos perceber em condições excepcionais. Talvez isso faça parte de sua função como guardiões. Talvez precisem dessa conexão psíquica para cumprir sua missão de proteção, para saber quando seus humanos precisam deles, para antecipar perigos antes que se materializem. Seja qual for a razão, é uma capacidade que deveríamos levar a sério em vez de descartá-la como imaginação ou coincidência. Deixe-me contar uma última história antes de encerrar esta parte da minha reflexão. É a história de Helena, uma jornalista espanhola que conheci anos atrás em um congresso sobre fenómenos inexplicáveis. Helena sempre fora cética, uma racionalista convicta que não acreditava em nada que não pudesse ser demonstrado cientificamente. Mas sua perspectiva mudou radicalmente depois de uma experiência que ela ainda tem dificuldade em descrever sem que os olhos se encham de lágrimas. A mãe de Helena havia adoecido de Alzheimer e estava nas fases finais da doença. Já não reconhecia ninguém, não falava, mal respondia a estímulos. A família se preparava para o fim, visitando-a todos os dias na casa de repouso em que estava internada, despedindo-se pouco a pouco de uma mulher que já não estava realmente presente. Um dia, o gato da instituição, um macho cinza que normalmente ignorava os residentes, entrou no quarto da mãe de Helena e subiu na cama. Os enfermeiros tentaram tirá-lo, mas o gato se recusou a sair. E então aconteceu algo que Helena descreve como o milagre da sua vida. A mãe, que há meses não falava, não reconhecia ninguém, abriu os olhos, olhou para o gato e sorriu. Não um sorriso vazio, mas um sorriso real, cheio de reconhecimento, de amor, de paz. Acariciou o gato com a mão trêmula e sussurrou uma palavra: anjo. O gato ronronou e ficou com ela a tarde inteira. Nessa noite, a mãe de Helena morreu em paz, com uma expressão de serenidade que não tivera durante toda a doença. Helena está convencida de que aquele gato soube que sua mãe estava para partir e veio acompanhá-la na transição. Está convencida de que algo em sua mãe, algo mais profundo do que a doença que destruíra seu cérebro, reconheceu naquele gato uma presença benevolente, uma ajuda para a viagem que estava prestes a iniciar. E eu, depois de ouvir sua história, depois de ver as lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto contava, não tenho razão alguma para duvidar da sua convicção. Já a vi demais, já ouvi demais, já experienciei demais, para seguir acreditando que o mundo é apenas aquilo que nossos sentidos comuns mostram. Os gatos estão aqui por nós nos momentos mais importantes das nossas vidas, nos nascimentos e nas mortes, nas crises e nos renascimentos, nos momentos de escuridão absoluta e nas faíscas de luz que nos lembram que a escuridão não é eterna. Eles não são observadores passivos da nossa existência. São participantes ativos, guardiões comprometidos, mensageiros de um amor que transcende nossa compreensão comum. E cada vez que um gato entra na vida de alguém, cada vez que um felino se enrosca junto a um humano que precisa dele, a profecia se cumpre mais uma vez. A promessa de que não estamos sós se materializa em pelo macio e olhos enigmáticos. Passei toda a minha vida buscando respostas para perguntas que a maioria das pessoas prefere ignorar. Viajei aos lugares mais remotos do planeta, entrevistei milhares de testemunhas do extraordinário, dediquei minha existência a documentar o que oficialmente não existe. E de todas as verdades que descobri nesse caminho, poucas me parecem tão importantes quanto esta. Os gatos são guardiões, são protetores, são mestres disfarçados de animais de estimação
e estão cumprindo sua missão neste exato momento, enquanto o mundo atravessa a sua hora mais desafiadora. Se estas palavras chegaram até você, não é por acaso. Nada é por acaso. Tudo está conectado, e o fato de você ter chegado até aqui, até o fim desta reflexão, significa que está pronto para ver, pronto para reconhecer a verdade que esteve diante de você o tempo todo, ronronando no seu colo, olhando para você com olhos que parecem conter universos inteiros. O seu gato escolheu, o universo te escolheu, e agora finalmente você pode entender o porquê. Cuide do seu guardião, honre a sua presença, aprenda as lições que ele tem para te ensinar. E, quando o mundo parecer escuro demais, quando o desespero ameaçar te consumir, lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que o mensageiro do Divino compartilha a sua casa, a sua vida, o seu coração. Lembre-se de que você é amado mais do que pode imaginar, por forças maiores do que pode compreender. E enquanto o grande despertar da humanidade continua se desenrolando, enquanto as antigas profecias se cumprem uma a uma, o seu gato estará ali vigiando, protegendo, curando, amando, como sempre foi, como sempre será. Obrigado por ouvir, obrigado por acreditar, obrigado por abrir o seu coração à possibilidade de que o mundo é mais misterioso, mais amoroso do que você jamais ousou sonhar. Que a paz dos guardiões felinos te acompanhe, que sua sabedoria ilumine o teu caminho, que o amor deles te sustente através de tudo o que está por vir. A profecia está viva e você é parte dela. Mas antes de nos despedirmos, há ainda algo que preciso compartilhar contigo, algo que guardei para o final porque considero talvez o mais importante de tudo o que exploramos juntos. Trata-se do futuro, não do futuro distante, não de profecias abstratas que podem ou não se cumprir em séculos vindouros, mas do futuro imediato, dos anos que vêm, do que está prestes a se desdobrar diante dos nossos olhos. Os sinais estão por toda parte, para quem queira vê-los. O mundo está num ponto de inflexão. Os sistemas que sustentaram nossa civilização durante décadas mostram fissuras profundas. As estruturas políticas, económicas, sociais que pareciam eternas estão abaladas. As pessoas sentem uma inquietação crescente, uma sensação de que algo grande está para acontecer, ainda que não saibam exatamente o quê. Essa inquietação não é paranoia nem pessimismo infundado, é intuição coletiva. É o reconhecimento inconsciente de que estamos às vésperas de uma transformação que mudará tudo o que conhecemos. Nas tradições esotéricas do mundo inteiro, esse tempo foi antecipado por milénios. Os maias falavam do fim de um grande ciclo e do início de outro. Os hindus descrevem a transição entre yugas, eras cósmicas de diferente qualidade vibracional. As tradições ocidentais falam do apocalipse que, corretamente entendido, não significa destruição, mas revelação, o desvelar de verdades que estavam ocultas. Todas essas tradições convergem em apontar o nosso tempo como um período de mudança radical, de crise e oportunidade, de morte e renascimento em escala planetária. Os gatos sabem disso. Foram enviados em preparação para este momento. Seu número crescente nos lares humanos não é uma coincidência estatística, mas uma mobilização estratégica. Estão tomando posição, por assim dizer, estabelecendo conexões com os humanos que precisarão de sua orientação e proteção durante a transição que se aproxima. Eles não estão aqui para impedir as mudanças que vêm. As mudanças são necessárias, fazem parte do processo de evolução da nossa espécie. Estão aqui para nos ajudar a atravessá-las, para nos sustentar quando o chão tremer sob nossos pés, para nos recordar quem somos quando tudo o que pensávamos ser se desmanchar. Conversei com muitas pessoas que trabalham com gatos veterinários, cuidadores de abrigos, comunicadores animais e quase todas relatam ter notado uma mudança nos últimos anos. Os gatos parecem mais intensos, dizem, mais presentes, mais determinados na conexão com os humanos, como se soubessem que sua missão se tornou mais urgente, mais crítica, como se o tempo para nos prepararmos estivesse se esgotando e eles precisassem acelerar o trabalho. E isso não deveria te assustar, ao contrário, deveria te dar esperança, porque o fato dos guardiões estarem tão ativos, tão presentes,
tão dedicados à sua missão, significa que não fomos abandonados. Significa que forças maiores do que nós estão cuidando da nossa evolução. Significa que o amor que sustenta o universo não nos esqueceu, mas está atuando ativamente para garantir que atravessemos este período de transformação com o menor sofrimento possível. O seu gato faz parte deste plano cósmico. Isso não é exagero, não é misticismo vazio. É a verdade tal como a compreendi após décadas de pesquisa. Cada gato que encontra seu humano está cumprindo um propósito. Cada conexão estabelecida fortalece a rede de luz que sustentará a humanidade durante os tempos difíceis. Cada ronronar que acalma um coração ansioso contribui para a vibração coletiva que determinará para que lado penderá o pêndulo do destino humano. Quero que você entenda a responsabilidade que isso implica. Não falo de uma responsabilidade pesada e opressora, mas de uma responsabilidade sagrada, um privilégio. Você tem em sua casa um guardião espiritual. Você tem acesso a uma fonte de cura, orientação e proteção que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E o que você fizer com esse presente, como honrar ou desperdiçar, terá consequências que vão além da sua vida individual. Se você escolher se abrir à conexão com o seu gato, se escolher aprender as lições que ele tem para te ensinar, se escolher receber a cura que oferece, você se tornará um ponto de luz na rede. A sua própria vibração se elevará e essa elevação afetará todos ao seu redor. Você será parte da solução, parte do despertar, parte da nova humanidade que está emergindo das cinzas da antiga. Mas, se escolher ignorar esta oportunidade, se tratar o seu gato como um simples animal doméstico, sem reconhecer a sua verdadeira natureza, também está tudo bem. Você não será julgado nem castigado. O amor do universo é incondicional, não impõe requisitos nem condições. Você simplesmente terá perdido uma oportunidade extraordinária e o seu caminho será mais difícil do que poderia ser. A escolha, como sempre, é sua. Há práticas específicas que posso te recomendar se deseja aprofundar a conexão com o seu gato guardião durante estes tempos de transição. A primeira é estabelecer um ritual diário de conexão. Não precisa ser complicado. Pode ser simplesmente sentar-se com o seu gato por 10 minutos todos os dias, sem distrações, dando-lhe toda a sua atenção. Olhe nos olhos dele, faça carinho com consciência. Sinta a energia dele se misturando à sua. Com o tempo, essa prática simples abrirá canais de comunicação que você nem imaginava. A segunda prática é prestar atenção aos seus sonhos. Muitas pessoas relatam receber mensagens de seus gatos através dos sonhos, não como símbolos abstratos que exigem interpretação, mas como comunicações diretas, claras, significativas. Antes de dormir, você pode pedir conscientemente orientação ao seu gato. Mantenha um diário ao lado da cama para anotar o que lembrar ao despertar. Com prática, as mensagens se tornarão mais frequentes e mais claras. A terceira prática é observar os padrões. Seu gato te comunica o tempo todo, por meio do seu comportamento. Observe quando ele busca a sua companhia e quando prefere ficar sozinho. Note onde escolhe dormir, especialmente em relação ao seu corpo. Preste atenção às reações dele diante de diferentes pessoas, lugares, situações. Com o tempo, você começará a perceber uma linguagem, um sistema de sinais que te fornece informações valiosas sobre a sua própria vida e o seu entorno. A quarta prática é meditar com o seu gato. Já mencionei isso antes, mas quero enfatizar sua importância. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para elevar nossa vibração e expandir nossa consciência e, quando meditamos na presença de um gato guardião, o efeito se multiplica. O campo energético dele amplifica o nosso. Sua presença estabiliza a nossa mente. Sua tranquilidade nos contagia. Experimente, sente-se em silêncio, feche os olhos, regula a respiração. Se o seu gato se aproximar, permita. Se ele se sentar ao seu lado ou sobre você, considere que é exatamente onde precisa estar para fazer seu trabalho. A quinta prática é expressar gratidão. Todos os dias, tire um momento para agradecer conscientemente pela presença do seu gato na sua vida.
Não apenas agradeça mentalmente, mas sinta a gratidão no coração, deixe que ela te preencha, que irradie em direção ao seu companheiro felino. A gratidão é uma frequência de altíssima vibração que fortalece todas as conexões e amplifica todos os benefícios. O seu gato sentirá essa gratidão e responderá a ela, aprofundando o vínculo entre vocês. Por fim, quero dirigir algumas palavras a quem ainda duvida, a quem lê tudo isso com ceticismo, a quem a mente racional diz que nada disso pode ser verdade. Eu entendo. Eu mesmo já fui cético. Eu mesmo exigia provas, evidências, demonstrações que satisfizessem o meu intelecto e as encontrei à sua maneira. Não provas do tipo que a ciência convencional aceita, mas provas suficientes para me convencer de que a realidade é mais do que nossos paradigmas atuais conseguem captar. Mas, além das provas, quero-te convidar a algo diferente. Convido você à experiência direta. Deixe de lado, por um momento, seus conceitos e crenças. Deixe de lado a necessidade de entender intelectualmente antes de se permitir sentir e simplesmente, da próxima vez que estiver com o seu gato, abra o seu coração. Permita-se a vulnerabilidade de amar sem reservas, permita-se a abertura de receber sem condições e observe o que acontece. Não te peço que acredite em nada, te peço que experimente. Porque a verdade sobre o que os gatos são, sobre o que oferecem, sobre o que representam em nossas vidas, não é algo que possa ser transmitido em palavras. É algo que precisa ser vivido, sentido, experienciado diretamente. E, quando você experienciar isso, não precisará que ninguém te convença. Você saberá, com a certeza que só a experiência direta pode dar. Percorremos um longo caminho juntos nesta reflexão. Exploramos antigas profecias e descobertas científicas, histórias pessoais e padrões globais, mistérios do passado e sinais do futuro, tudo apontando para a mesma verdade. Os gatos não são o que parecem, são guardiões espirituais, mensageiros divinos, pontes entre mundos e estão aqui, agora, neste momento crítico da história humana, cumprindo uma missão que começou há milénios e que está atingindo o seu ponto culminante em nossos dias. O seu gato faz parte dessa história cósmica e você também. O fato de estarem juntos, de seus caminhos terem se cruzado nesta vida, neste tempo, não é acidente nem coincidência. É destino, é propósito, é o desenho inteligente de um universo que te ama mais do que você pode imaginar e que colocou no seu caminho exatamente o que você precisa para se lembrar de quem é. Honre este presente, cuide do seu guardião, abra o seu coração para as lições que ele tem para te dar. E quando a noite parecer mais escura, quando o medo ameaçar te consumir, quando tudo o que você conhecia parecer desmoronar, lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que o mensageiro do amor infinito compartilha a sua casa. Lembre-se de que as forças que sustentam a criação te acompanham a cada passo. Lembre-se de que a profecia dos gatos está viva, está-se cumprindo e você é parte dela. Que o amor dos guardiões felinos te envolva, que a sabedoria deles ilumine o teu caminho, que a presença deles te lembre todos os dias que você é parte de algo infinitamente maior, mais belo, mais significativo do que a sua mente pode compreender. E que, quando olhar nos olhos do seu gato, veja neles o reflexo do amor que sustenta o universo, olhando de volta para você, te reconhecendo, te convidando a despertar. Esta é a verdade que busquei durante toda a minha vida. Esta é a revelação que guardei para compartilhar no momento certo. Esta é a mensagem que os gatos trouxeram para a humanidade. Ouça-a, sinta-a, viva-a, e que o despertar que começou no seu coração se estenda, através de você, a todo o mundo ao seu redor. Obrigado por ter chegado até ao fim, obrigado pela sua abertura, pela sua curiosidade, pela sua disposição de ver além do óbvio. E, sobretudo, obrigado por amar o seu gato, porque, ao fazer isso, você está amando uma centelha do divino e esse amor retorna a você multiplicado infinitamente. Que Deus te abençoe, que os guardiões te protejam e que o caminho para o teu despertar seja iluminado pelo olhar sábio e amoroso do seu companheiro felino.
até sempre. E lembre-se, quando esta noite você se sentar para descansar e o seu gato vier te procurar, quando subir no seu colo ou se enroscar ao seu lado, você não estará simplesmente compartilhando espaço com um animal de estimação. Estará em comunhão com um ser que atravessou véus dimensionais para estar ao seu lado. Você estará recebendo o amor de forças que trabalham incansavelmente pelo seu bem-estar. Você estará participando do grande mistério da existência, esse mistério que as palavras só podem apontar, mas nunca capturar completamente. Os gatos têm estado com a humanidade desde o início do que chamamos civilização. Foram adorados como deuses, perseguidos como demônios, ignorados como simples animais e, através de tudo isso, seguiram cumprindo seu propósito sem vacilar. Viram impérios surgirem e caírem. Presenciaram guerras, pragas, revoluções, transformações de todo tipo e continuam aqui. Continuam chegando às nossas vidas, continuam nos oferecendo sua presença, sua proteção, seu amor. Há algo profundamente comovente nessa fidelidade, nessa persistência ao longo dos milénios, porque significa que não fomos abandonados nem esquecidos. Significa que o amor que criou este universo continua ativo, continua intervindo, continua enviando mensageiros e guardiões para nos acompanhar em nossa jornada. E os gatos, esses pequenos mistérios de pelo e bigodes, são uma das provas mais tangíveis desse amor. Quando o mundo te disser que você está sozinho, lembre-se do seu gato. Quando o desespero tentar te convencer de que nada faz sentido, lembre-se do seu gato. Quando o ruído do mundo abafar a voz da sua alma, lembre-se do seu gato. Porque nele, na sua presença silenciosa, no seu amor sem condições, no seu mistério inexplicável, está a prova viva de que há mais na realidade do que os nossos olhos podem ver. Eu te convido, mais uma vez, a compartilhar esta mensagem com quem possa precisar. Vivemos tempos em que a esperança é escassa e o medo é abundante, em que muitas pessoas lutam em silêncio contra demônios que ninguém vê, em que o vazio espiritual consome vidas que deveriam florescer. Talvez alguém que você conhece esteja atravessando sua própria noite escura da alma. Talvez estas palavras sejam exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Talvez o simples lembrete de que há um guardião em sua casa, esperando ser reconhecido, seja suficiente para mudar o rumo de uma vida. Clique em gostei se esta mensagem ressoou com você. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios que nos rodeiam. Deixe a sua história nos comentários. Conte-nos sobre o seu próprio guardião felino, sobre as sincronicidades da sua chegada, sobre os momentos em que você soube que ele era mais do que um simples animal de estimação. Porque cada história compartilhada fortalece a rede, amplifica a mensagem, ajuda a despertar aqueles que estão prontos para ver. Os gatos de todo o mundo estão esperando para ser reconhecidos. Estão esperando que seus humanos finalmente entendam quem eles são e o que estão fazendo por eles. E essa compreensão, esse reconhecimento, essa gratidão é o que amplifica a sua capacidade de nos ajudar, é o que abre completamente os canais de cura e proteção que oferecem, é o que transforma uma relação de dono e pet em uma verdadeira comunhão de almas. A profecia se cumpre em cada lar onde um gato é reconhecido como o guardião que realmente é. Cumpre-se cada vez que o humano abre o coração para a conexão que seu companheiro felino oferece. Cumpre-se em cada ronronar que cura, em cada olhar que reconhece, em cada momento de presença compartilhada entre espécies que estavam destinadas a se encontrar. Você é parte dessa profecia. Seu gato é parte dessa profecia. E juntos, humanos e felinos, estamos escrevendo o próximo capítulo da história da consciência neste planeta, um capítulo de despertar, de reconexão, de amor recordado depois de séculos de esquecimento. Que o seu despertar seja suave, que o seu gato te guie com sabedoria e que o amor que os une seja um farol de luz na escuridão que precede o amanhecer. Nada é casual, nada é acidental, tudo está conectado. E a profecia antiga e sempre nova profecia dos guardiões felinos está viva neste momento. Está viva em você, está viva no seu gato. Está viva em cada coração que se abre à verdade.
Obrigado por estar aqui, obrigado por ouvir, obrigado por ser parte do despertar. Que Deus te abençoe sempre.